Alô, galera do Sou Católico, sim. Voltamos depois de algum tempo parado com o canal por problemas técnicos. Estamos aqui novamente com o quadro Heróis do Evangelho. E o herói do Evangelho de hoje é uma jovem que se chama Joana d'Arc. Mas para falar de Joana d'Arc, um tema muito importante, todo mundo sabe quem foi Joana d'Arc. Mas nós não conhecemos direito, da forma correta, a história dessa menina, essa guerreira de Deus, essa guerreira que obedecia Deus, mesmo que toda a sociedade achava que aquilo que Deus mandava ela fazer era um absurdo para a época. Por isso, para falar de Joana d'Arc, vão ser três vídeos, dos quais o primeiro vamos falar sobre o contexto histórico que Joana d'Arc nasceu. Vamos lá. Joana d'Arc nasceu em meados de uma guerra muito importante que nós estudamos na escola, que marca o fim da Idade Média, a Guerra dos 100 Anos. Mas o que foi a Guerra dos 100 Anos para você que não lembra? Lá por volta do ano 1320, o rei da Inglaterra queria tomar posse do reinado da França, porque a França estava sem coroa, estava sem herdeiro, e o rei da Inglaterra ele tinha um parentesco com a antiga coroa da França. Os franceses não aceitaram isso. Então, por causa disso, somando algumas disputas de terra, somando a crise do feudalismo, começou alguns conflitos entre França e Inglaterra. E no ano 1337 estoura a Guerra dos 100 Anos, que na verdade foram 116 anos, porque acabou no ano 1453. Essa Guerra de 100 Anos não foi 100 anos direto. Ela teve momentos mais conflituosos, momentos mais tranquilos, porém só acabou o conflito definitivamente, como eu disse, no ano 1453. Teve um começo, uma vitória inglesa, depois a França começa a ter uma certa vitória, depois novamente uma vitória inglesa, resumindo, até o surgimento de Joana d'Arc. Mas, em resumo, antes de Joana d'Arc, a Inglaterra deu uma coça na França. Por quê? A Inglaterra era muito mais sofisticada, ela fazia uso dos arqueiros. Então ela ficava no alto, enquanto os franceses ainda usavam a figura dos nobres, nos cavalos e o exército atrás para a luta de espada. Então é como se fosse uma infantaria contra uma artilharia. A Inglaterra se posicionava nos lugares altos, fortificações, montanhas, e quando vinha o exército francês, os arqueiros de longe jogavam as suas flechas e dali já matavam muitos soldados da França. Então, essa tecnologia avançada para a época dos ingleses, que eles usaram contra os franceses, foi primordial para marcar diversas vitórias da Inglaterra sobre a França, tal que a França ela se divide. Um povo, os borgonheses, trai a França e se alia à Inglaterra. E o rei da França, Carlos VI, depois que ele morre, seu filho, Carlos VII, não foi coroado rei. Então a França já estava acuada, desanimada e sem rei. Era uma derrota certa, uma derrota garantida. Porém, surge a figura de Joana d'Arc, que no ano 1422
escutando vozes, amando de Deus, diz ao rei que levaria a França à vitória, e assim ela faz. Ela lidera o exército francês e vira o jogo, e a França tem uma vitória simbólica sobre a Inglaterra. No próximo vídeo, nós vamos falar como que Joana d'Arc fez isso, como que ela convenceu o rei. Pense, uma sociedade machista. Até hoje, em exércitos, nós não vemos muito a figura de mulheres. Ainda hoje, a sociedade é muito machista. Agora, imagina antigamente, na Idade Média, uma mulher, não só isso, uma menina camponesa liderar um exército e vencer a guerra. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais de Joana d'Arc. Tchau, galera. Tchau.